E o nosso convidado especial de hoje é Elano. Vamos debater bastante o Guarani, que estreia no Campeonato Paulista no sábado. Elano, abraço para você, muito obrigado por aceitar aqui o convite para participar conosco. Eu que agradeço, Batista, Breno, Almeida, obrigado aí. Papo bom já aqui, né? Valinhense. Eu que agradeço. Nós moramos em Valinhos. Você é de Iracemápolis, eu sou de Campinas, mas estamos morando em Valinhos, estamos morando. Prazer, obrigado. Cidade legal. É que tá tudo misturado, né? Tudo. Conurbado. Região Conurbado. muito boa, né? Região boa. Ô, Elano, antes de tudo, né, desejar a você um feliz 2026 aí, com saúde e realizações. É o primeiro contato que nós estamos tendo neste ano. Então, para você, um ótimo ano. Para nós, né? Eu que agradeço, para todo mundo que nos acompanha também, um feliz ano novo, né? O ano já começa numa correria maluca aí, mas coisa boa. Eu que agradeço, vamos. Falar de futebol é sempre bom, então falar pelo Guarani, então é ainda mais uma alegria muito grande. A última vez que eu, a última vez que eu vim aqui, eu não estava trabalhando. Foi muito tempo, que a última vez que eu vim aqui. Agora voltar aqui representando o Guarani, para mim é uma alegria muito grande. Bom, o Guarani inicia o campeonato com 4 remanescentes, né, do ano passado. Portanto, uma reformulação aí bastante significativa. Qual é a sua expectativa e qual é a comparação que você faz com o elenco do ano passado? Esse elenco é melhor do que o elenco que terminou a Série C e infelizmente não conseguiu o acesso? O primeiro é que o término da competição da Série C pra gente foi uma dor muito grande, né? A forma que isso aconteceu nos traz assim uma profunda tristeza. Mas não podemos descartar o bom trabalho que foi feito dentro das dificuldades que nós enfrentamos ali em 3 meses. Eu brinco, né, que nós enfrentamos um mata-mata de 4 meses, né? Nunca vivi isso na minha vida. Mas assim, um ano que recomeça, uma reconstrução positiva, né? Principalmente de elenco. Eu acho que nós temos que, não dá para comparar de elenco para elenco, cada jogador tem a sua performance, a sua forma de conduzir, principalmente dentro do campo. Mas olhando para esse elenco, né, e principalmente para a estrutura física e estrutura de perfil, né, é uma coisa que eu quero tentar implantar já no profissional, mas também trazer isso para a base, que é uma questão do perfil, onde a gente consiga agregar os valores que o Guarani sempre teve, a questão do jogo, mas também nós temos que ter esses duelos individuais com mais afinco, mais aguerrido, para que a gente consiga ter os resultados, que é um ano muito importante para o Guarani. Breno Beretta, você que tem acompanhado aí o dia a dia do Guarani, aliás, trazendo informações promissoras na montagem do elenco e também na preparação com relação ao trabalho de campo. O que é que você quer saber do Elano que até agora você não conseguiu pescar lá em Bragança Paulista, onde você compareceu para cobrir o Guarani, e também no Estádio Brinco de Ouro? Aliás, esse é um detalhe importante, Batista, que a gente estava conversando até em Bragança Paulista, né? Essa necessidade do Guarani ter um centro de treinamentos, e esse trabalho que o Elano faz é muito importante como coordenador, até porque não só de observar no dia a dia, porque dos treinos que eu posso observar, o Elano está lá acompanhando todos os treinos do profissional e acompanha também muito de perto a base para fazer essa integração. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto que você tem, Elano, que você quer colocar em prática. Você até citou numa entrevista coletiva logo depois que o Guarani não conseguiu o acesso, e a gente estava conversando em Bragança também. O que você pode falar desse projeto que você tem, que você quer implementar no Guarani e que vai ser muito importante na parte de CT, na parte de base? E você até citou para mim numa conversa que isso daí ajudaria rapidamente o Guarani a arrumar dinheiro, a conseguir pagar dívidas, e nem seria necessário uma SAF tão urgentemente, né? Bom, Breno, é importante a gente falar que o projeto não é meu, né? O projeto é para o Guarani. Para o futuro e o legado, né, que eu acho que é importante para a reconstrução, principalmente de uma carência que vem feita ao longo do tempo, mas pequena, que é a questão da formação. Né? Eu acho que estruturalmente o Guarani tem que melhorar para poder revelar ainda mais. Consequentemente, eu tenho já escrito a questão da metodologia do Guarani, que é uma coisa que eu tenho prioridade para fazer, para falar e escrever em cima da metodologia do Guarani, que eu sou formado no Guarani e eu entendo que
que a gente consiga trazer uma questão metodológica de treinamentos para a base implantada na integração das categorias, consequentemente integrar a comissão do profissional, o treinador de goleiro com o Arzu, com os treinadores de goleiro da base, o treinador do profissional com os treinadores da base e consequentemente a gente fazer essas integrações para a gente consiga revelar mais tempo, né? A gente passa aí por uma dificuldade grande, né? Os meninos da São Paulo, a maioria são os últimos anos de idade, né? Como é que a gente vai conseguir usar todos esses caras na situação que a gente está contratando para poder ter um ano de resultado? Então eu acho que a estrutura física do Guarani hoje de base, que é uma coisa que eu peço muito para o Rômulo me ajuda muito com isso, o CA todo ali, não seria injusto se eu falasse que eles não estão agregando para me ajudar, mas eu tenho passado essa minha vontade desde que eu cheguei para o Rômulo, porque eu acho que é isso que a gente consegue ter uma preparação de qualidade para formar, consequentemente a gente ter os negócios bem encaminhados para que o Guarani tenha não só percentual, mas também consiga ter valor financeiro agregado para você, consequentemente, você colocando jogadores no profissional e automaticamente você vendendo mais caro e com isso melhorando o time do Guarani, consequentemente também é um ano que a gente precisa sair da Série C, é um ano que a gente precisa dar passos e colocar o Guarani no caminho que ele sempre precisa, lembrando que hoje os processos eles estão sendo feitos, né? O Farden, o presidente, hoje a gente tem ali as condutas de contratação, ela passa por 4 situações onde a gente chega em conjunto para poder contratar. Então, assim, os processos estão sendo escritos. Acho que o Guarani precisa desses processos, não só da base, mas também do profissional. E as coisas estão caminhando. E lógico, acima de tudo que a gente está falando, a gente precisa dos resultados de campo. Que é que a partir de agora a gente começa um trabalho do zero, juntamente com a comissão técnica, o Matheus permaneceu. Acho que isso é importante para um trabalho também. E essa junção de coisas que eu estava comentando com o Breno lá em Bragança, que eu acho que a gente consegue fazer com que o Guarani possa dar alguns passos diferentes dentro dessa organização. Você tem ideia de custo para montar um CT nesse nível? Eu acho que tem, a gente sabe que o custo não é barato, mas eu acho que é possível desde que a gente destine força para isso e a gente vai dando passo, né? Não precisa construir 3, 4 campos de uma vez. A gente tem a etapa 1, tem a etapa 2, a etapa 3. Então tem tudo desenhado. Né? Dá o primeiro passo. Eu tenho desenhado, isso eu tenho, não é uma coisa simples, a gente sabe, né? Também vender um sonho para o torcedor que vai ser pronto isso daqui a um ano, que não é assim que acontece, mas eu acho que os processos desenhados em comissão técnica e treinamentos, principalmente na base, eu acho que já dá para começar, que é o que eu vou automaticamente me interferir nisso, que eu não fiz isso até agora, que eu vou querer interferir, não nos negócios, mas apenas no campo, para que eu consiga ali fazer parte da engrenagem para entender como está sendo conduzida essas formas de revelação da parte do Guarani. Tigrão, a sua pergunta ao Elano, nosso convidado especial hoje na entrevista do dia. Muito obrigado ao Elano por estar aqui com a gente, sempre importante tê-lo aqui, Elano. Obrigado. E a pergunta, em cima dessa ótima explanação que você fez, é a seguinte: eu vejo uma área de conflito legal. Qual que é a área? O Elano não tem nada a ver com isso, mas existe um acordo firmado desde quando o Brinco de Ouro foi vendido na Justiça Trabalhista, de que para tomar posse do Brinco de Ouro, o proprietário, que é o Roberto Graziano, as suas empresas, ele tem que entregar um estádio mínimo de 12 mil lugares e entregar um CT e entregar um clube poliesportivo para os sócios. E aí que eu vejo algo de conflito dentro dessa ideia sua, que é espetacular, e ela é uma questão de sobrevivência para qualquer clube médio. Tem que revelar, tem que ter estrutura de base, tem que tentar se viabilizar economicamente, formando, utilizando em casa e depois vendendo, algo como foi com o Richard Rios, que não foi formado no Guarani, mas praticamente foi revelado para o futebol mundial pelo Guarani. E aí a venda dele para o Palmeiras e depois esse repasse para o Benfica gerou, entre outras coisas, para o Guarani uma viabilidade financeira de boa parte do ano passado e boa parte desse ano, se não o ano todo. Então vejam a importância. E aí eu te pergunto, essa questão legal do acordo na justiça, que está emperrado, mas uma hora ele tem que sair, ou então quem adquiriu e fez o investimento não toma posse do estádio e vai ficar no prejuízo. Essa questão de ter essa obrigação de uma empresa de entregar o CT com o seu planejamento, isso pode gerar um conflito,
Ou você acha que daria para trabalhar em conjunto quando esse CT passar a ser executado para cumprir esse acordo com a Justiça Trabalhista? Não, eu acho que assim, o Guarani que não pode esperar, né? O Guarani que não pode ficar sendo prejudicado, né? Eu acho que esse é importante, o que o Roberto fez foi importante no momento, ele ajudou o Guarani sim. O Guarani ele precisa passar por essa reformulação o mais rápido possível, porque o Guarani está caminhando todos os dias. E assim, o que eu disse, né? Nós estamos jogando uma Copa São Paulo, acho que o Guarani é um dos poucos times que joga com o último ano, né? Não que os meninos que estão lá não tenham competência, não só estou dizendo com a questão da formação, que eu tenho no elenco ali hoje, são 4, 5 meninos, o Breno teve lá em Bragança, tem 4, 5 meninos do Sub-17 que já estão treinando com a gente lá há meses, porque os meninos estão na Taça São Paulo, consequentemente os que complementam o treino do profissional são os do 20. Eu não acredito, porque assim, desse conflito, porque tudo vai ficar em prol do Guarani. Se virar SAF ou não virar SAF, isso aí já não cabe a mim determinar se sim ou não. Eu só acho que o Guarani tendo uma estrutura de formação, nós vamos falar de região. Se a gente tem um centro de treinamento de formação, todo mundo que sai de Ribeirão Preto até São Paulo, antes de ir para qualquer time lá, vai parar aqui. Então, se a gente cria isso aí, ou independente do que vire SAF depois ou não, se o Roberto entrega o estádio, entrega o CT, que é compromisso que eles se acertaram, que assim, eu acho que não conflita. Eu acho que o Guarani vai ter um ganho mais. Um ganho a mais, porque ele vai ter 2 ou 3 situações, que essas 2 ou 3 situações, quando a gente se fala de formação, nós podemos trazer muito mais benefícios agregando essas estruturas para que o Guarani, ao longo do tempo, continue contratando jogadores de peso, jogadores que conheçam a história do Guarani, que é pesado, jogar no Guarani não é fácil, todo jogador que chega aqui. Esse conflito de Série C e Guarani ele é muito difícil para o torcedor, e é difícil para entender, que é o conflito do nível do jogador. Então, a minha ideia é o quê? É eu poder reestruturar a base sem ter esse conflito, porque não tem como você conduzir um trabalho tendo conflitos. Nós temos que caminhar tudo do mesmo jeito. Então, enquanto eu estiver no Guarani, a minha luta vai ser para melhorar o Guarani, né? Essa é a minha luta, isso que eu acho que consegue, tentando implantar pelo menos essa questão da metodologia, sem ter essa estrutura refinada do jeito que eu acho de campo e fisiologia e tudo para base. Tem, mas ainda não é da forma que eu acho que a gente consiga formar da maneira que a gente sonha. Mas eu acho que assim, que isso é um passo para esse ano que a gente vai lutar aí para tentar fazer. Breno. Ô Elano, ainda em cima desse assunto, né? O próprio Mirassol hoje era para o Guarani estar igual ou melhor do que o Mirassol se não tivesse parado no tempo, na questão de CT, na questão de organização, planejamento, essas metodologias. Você acredita que com um projeto como esse, por exemplo, que eu acho importante a gente discutir, o Guarani pode no futuro parar de perder jogador, como agora 3 jogadores que foram para o Santos com 15 anos e a gente nunca mais vai ver eles vestindo a camisa do Guarani, o outro, o Lucas Albuquerque, que foi para o Palmeiras também com 15 anos, o próprio João Marcelo, que acabou de subir, né, no ano passado, jogou um pouquinho o Paulista e já foi embora. O Kevin, a gente tem essa mesma preocupação aqui em Campinas de ver o Kevin estourando no Paulistão e depois nem Série C vai jogar mais, né? Não, são os processos que precisavam ser feitos lá atrás. É o processo que a gente vai começar a tentar reconstruir agora, né? Que nem o Kevin, por exemplo, ele subiu para o profissional, foi o pior percentual de gordura, estava com quase 14, os testes físicos dele totalmente abaixo, por quê? Porque na base ele não tem uma estrutura adequada para que a gente consiga ter esse controle. 2 anos do moleque, ele chega no profissional já pronto. Então eles estão passando por uma pré-temporada dele, o Lucas Martins, o Rian, o goleiro, o Matheus, o Guarnier, o centroavante do 17 está lá, o Léo, que é o capitão do 17, está treinando, o Renan, que não jogou no Sub-20 e está no profissional treinando. Então eu não coloco lá só o cara que todo mundo quer, eu coloco todo mundo, porque todo mundo é do Guarani, tem que ser tratado todo mundo igual. E o Kevin, ele vai ter a sua oportunidade, mas é isso que eu estou dizendo, os processos precisam ser escritos, precisam ser determinados não pelo Elano. É um processo de uma empresa, é um processo do clube, tem que ser seguido. A questão dos meninos que saíram, eu posso responder pelo Lucas Albuquerque. Que eu cheguei no Guarani, o Lucas Albuquerque ganhava R$200 por mês e só não saiu do Guarani porque o pai dele ama o Guarani. E foi um cara muito justo, que é o que eu posso falar dele. Teve a proposta do Red Bull, que não foi aquilo que a gente esperava, e por isso que não saiu do Red Bull. E a situação do Palmeiras, o Palmeiras mandou a minuta do contrato,
E foi uma coisa interessante para o menino, são 45% para o Guarani, são 500 mil, 45% para o Palmeiras, e o Lucas Albuquerque, a família, ficou com 10%. E, consequentemente, ele lá, ele está tendo plano de saúde e tendo escola particular. E como é que eu vou barrar a história do menino? E lá vai acontecer igual aconteceu com o Richard Rios. Vendeu, o Palmeiras paga. Isso é uma coisa que a gente também tem que fazer. Pelo menos enquanto a tia Leila estiver lá. Não, mas assim, é uma coisa que a gente tem que colocar em consideração. Não é porque assim... Não tenha dúvida. Não sou eu que faço o negócio, eu quero formar. O negócio não sou eu que faço, eu não mexo com dinheiro. O negócio do Santos, eu não posso te responder porque não tem envolvimento nenhum, zero. Eu não tenho. Mas assim, são coisas que acontecem dentro do clube por causa que não está escrito esses processos. Você está entendendo? Então assim, hoje nós não estamos determinando, a gente vai tentar implantar e colocar, falamos com o Rômulo, que os jogadores da base sejam passados pelo Farney, a gente entende quais são os processos e, consequentemente, a gente vai estar inserido no processo para entender, para que esse tipo de coisa não aconteça. E quando acontecer, esteja uma situação clara para que seja importante para o Guarani e para também passar uma mensagem correta para o torcedor. O Kevin tem contrato até quando? Se tem conhecimento? O Kevin, eu acho que ele renovou, ele tem contrato até final do ano, eu acho. Até o final do ano. Não tenho exatamente a informação de data, mas assim... Preocupante, hein? Porque o Kevin, assim, o que acontece? Se estourar no Paulista, no meio do ano, mas ele já assim, pode assinar é inevitável, porque é aquilo que eu estou te falando. De janeiro para frente, de janeiro para frente, a gente vai ter, querendo escrever, querendo ter isso documentado, a gente vai conseguir ter esses processos mais definidos. Para que a gente saiba, por exemplo, o que eu queria com o Lucas Albuquerque? Qual era a minha ideia? Quando o treinador da seleção veio aqui, eu fui na CBF, falei com o Djair e pedi para o Branco mandar o treinador da CBF aqui. Quando o treinador do Sub-15, o Guilherme, ele veio aqui ver o Lucas tem chance de ser convocado. Então, qual era a minha ideia? Colocar ele com 16 anos no profissional e profissionalizar, se o Palmeiras profissionalizar ele com 16 anos, ele paga mais $500 mil para o Guarani. Entendeu? Então, a minha ideia era colocar ele no profissional para valorizar ele e, consequentemente, vender muito mais caro. Então, a gente usar o profissional, usar o Campeonato Paulista para não vender da forma que vende. Vai ter que vender? Vai ter que vender num preço mais alto para que a gente consiga o quê? Tirar o Guarani da Série C, fazer times melhores e, consequentemente, a gente chegar aí o ano que vem na Série B para que tenha caixa e contratar jogadores, porque a gente ter assim... O meu sonho, eu não falei isso publicamente, mas eu vou falar. Meu sonho no Guarani, em 3 anos, ele tem que estar na Série A. Esse é o meu objetivo de estar no Guarani. Tem que ter um objetivo, claro. E esse é o meu objetivo. Tem muitas dificuldades, muitas lutas para travar ainda? Tem. Mas esse é o meu objetivo. Se eu posso garantir para vocês o que eu vou fazer internamente enquanto eu estou no Guarani, é para que isso aconteça. Tigrão. Elano, você fala com muita segurança e com conhecimento de causa sobre estrutura. Estrutura da base, estrutura de revelar jogador, de fisiologia, né? De toda essa questão. Você falou, o menino chegou porque o profissional você cuida melhor, porque a estrutura está um pouco melhor. Agora chega o Kelvin, percentual de gordura alto. Então a gente percebe que você fala com muito conhecimento de causa. E tem esse sonho de dar essa estrutura mínima, mas de um bom nível, para que o Guarani possa manter a sua tradição de revelar grandes jogadores, e você é um exemplo disso. E a pergunta é essa: você jogou futebol na Europa há muitos anos. Em qual clube que você defendeu até hoje, incluindo inclusive o Santos, que você teve uma passagem espetacular, que você viu e adquiriu conhecimento para saber o que é uma grande estrutura, que você conheceu a melhor estrutura nesse sentido de revelação e de formar uma boa base? O Manchester City. No Manchester. O Manchester City eu cheguei em 2007. Era um clube, podemos dizer ali, que brigava para não cair. Em 2007 nós fizemos uma campanha de Premier League ali, acabamos o campeonato em 6º, 7º colocado. Classificamos o City para a Premier League. Aonde estava o projeto principal dele? Nas estruturas. Centro de treinamento, em base, futebol feminino. Então eles melhoraram a estrutura física do clube, principalmente nessa parte dessa parte de estrutura para o jogador, porque hoje o jogador conta muito para você contratar um cara, e até mesmo o menino de base, você precisa ter estrutura. Porque hoje as leis mudaram.
Na nossa época era um barracão, coloca todo mundo lá dentro, nós estamos felizes da vida. E você morou embaixo da arquibancada? 5 anos. 5 aninhos. Então assim, as estruturas eram essas, atendia, a gente estava feliz da vida e vamos embora. Passava ali aquela rua ali cheia de chuteira, feliz da vida com a camisa do Guarani e estava maravilhoso. Dava fome ali no Pão de Açúcar? Muito. No Patropi? Muito, Patropi. O japonês não dava maionese, cara. Não dava maionese. Encontrei ele lá um dia, falei, pô, japonês, você não dava nem a maionezinha pra nós. Então, assim, essa foi legal, hein? Essa questão da estrutura, ela é importante para todo mundo e para você também ter essas captações, melhorar a forma de captação do Guarani, para você melhorar as funções. Eu não posso ser tudo, eu tenho que ser bom naquilo que eu fui contratado para fazer. O treinador ele tem que ter determinado para fazer a função do treinador. O fisiologista do fisiologista. Então, assim, é cada um no seu setor fazendo o clube, a engrenagem funcionar. Consequentemente, eu vou estar rodando esse processo todo para ver se caminha. Então, respondendo a sua pergunta, o Manchester City não tem como dar errado. Né? Lógico, você vai falar, mas o poder financeiro que ele tem, tudo que ele produziu é diferente. Mas então por isso que a gente tem que lutar aqui financeiramente para ter uma estrutura, consequentemente essa estrutura trazer grandes formações, e trazer grandes formações a gente consegue fazer uma boa de uma grana, vamos estipular de 4 a 5 anos tem que formar e vender para encher o caixa, formar bons times e consequentemente depois de 5 anos, o que a gente faz? Consegue só revelar para permanecer no clube. Ô Batista, Oi, perfeito. Oi, bebê. Eu só tenho mais uma curtinha para ele. Você tem ideia já de quanto que o Maranhão vai ficar à disposição? Se para o jogo de terça, se para o outro jogo contra o Santos? E se você teria de cabeça, eu sei que é difícil porque são vários nomes, quem que está na lista B do Guarani pro Paulista, dos jogadores da base? Todos da lista B eu não vou lembrar, né? Mas assim, a lista B... depois de 1 ano do clube, né? Que ela só pode entrar na lista B. Tem alguns jogadores que treinam às vezes com a gente, mas que não está na lista B, que a gente às vezes não pode escrever, porque a gente perde uma vaga emergencial. Por quê? Não que o menino não tenha capacidade, só que ele não está no processo que nós estamos falando de adaptação, de entendimento ali. Então, o Maranhão, o que acontece? Por que nós trouxemos o Kevin de volta da Copa São Paulo? Que eu pedi para ele ir jogar, para poder ajudar, que estava precisando do resultado, e trouxe de volta. O Maranhão, o Luca, ele tem pouco tempo de trabalho. A gente imagina que ele não sustente o jogo inteiro da mesma forma. Então a gente também está preocupado com as condições dele. O Maranhão está retornando. Então você imagina, se a gente coloca o Luca para jogar, o Luca sente alguma coisa, nós colocamos o Maranhão sente de novo. Não tem outro. Então você imagina o risco. Aí o Kevin é um cara importante pra gente também, ele tá no processo. Então por isso que ele retornou. O Kevin, consequentemente, ele vai estar no jogo. Ele vai estar no jogo agora, da estreia contra o Primavera. O Maranhão, consequentemente, já está liberado para poder estar no grupo, no jogo do Novo Horizontino. Então a gente está fazendo, já pensando no primeiro jogo, mas consequentemente no projeto também do segundo. E o Guarani vai se classificar, está na mão dele a classificação na Taça São Paulo. E aí o Maranhão, terça-feira, está pronto. O Luca não sentiu. O Maranhão pega a pista e volta para Assis. Perdão, o Kevin. E aí? Porque o Guarani vai passar. E se ele entra no jogo e faz o gol, como é que vai tirar ele? Aí é problema seu. Futebol tem dessas coisas. Futebol a gente precisa esperar às vezes o jogo acontecer também. Aí vou deixar isso com o João essa Marcelo, batata quente, eu vou deixar na sua mão. Não, assim, a minha função... Meteu um golaço lá, né? A minha função é ajudar. Minha função, eu não deixo o Guarani, a base, para trás e não deixo o profissional na mão. E acho que o Kevin é do Guarani, e eu também sou do Guarani. Então, assim, se no segundo momento, passou o jogo do Primavera, o Maranhão está inteiro, o Luca está inteiro, a Copa São Paulo está precisando, ele passou de fase, não vejo problema nenhum ele lá jogar. Põe o menino na estrada. Põe ele na estrada. Ele já foi e voltou 2 vezes, mas ele está feliz da vida. Falei, você prefere assim ou prefere nenhum? Ele falou, prefiro assim, professor. Ele já conhece até os detalhes do acostamento, sabe? Mas Orlando, um abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Tomara que seja realmente um ano vitorioso. 3 competições, né? Paulista, Copa do Brasil, o Guarani entra na segunda fase e também a Série C do Campeonato Brasileiro. Então lá em dezembro, quando você retornar aqui, tomara que retorne com uma trajetória vitoriosa em 2026. Muito obrigado, viu? Não, eu que agradeço. Eu não preciso retornar, não. Eu quero que o meu time volte e retorne aqui bem. Eu não preciso, não. Eu venho aqui só para poder... A sua resenha é muito boa. Eu venho junto, eu venho acompanhar. E na Série C, que terminou agora aí, em 25, faltou
1 ponto. 1 ponto. Você vê que o trabalho não foi um trabalho a ser desprezado. O resultado final, o pedido não saiu. Mas sabe quantos pontos o Guarani disputou só na Série C? Você fez essa conta já ou não? Pai do céu, conta que eu mais fazia. 75 pontos o Guarani disputou. Entre a primeira fase e o quadrangular. 75 pontos. Em 75 faltou 1. Você vê que é por isso que é mais doído, né? Não, é o que a gente fala da forma que acabou. Isso, né? Eu agradeço, Batista. Um grande abraço. Obrigado, hein? Valeu.